Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais uma entrevista, mais um episódio do Dentecast. Eu me chamo Paulo César, essa é a Débora e nossa colega Maria Paula. Somos estudantes do 7º período e hoje a gente veio entrevistar uma pessoa muito especial, um convidado muito especial, que é o Célio, coordenador do curso de Medicina. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, um conteúdo que ele tem para nos entregar hoje. E vamos conhecer um pouco sobre ele, fala um pouco pra gente sobre você. Então, sou coordenador aqui do curso de Medicina, já estou aqui na instituição há uns 16 anos como professor e nos últimos 3 anos eu trabalho na coordenação do curso aqui. E trabalho na área de gastroenterologia e de endoscopia digestiva, na parte do atendimento do ambulatório do Alano e também em Palmas, no IPPAC Palmas. Trabalho no ambulatório, e aqui, como em Porto, os ambulatórios da medicina e da odonto são no mesmo espaço, no mesmo complexo, né? Trabalho lá em Palmas e aqui no ambulatório também. Muito bom. Certinho. Vou fazer algumas perguntas para ele, né, agora. Sim. Célio, o que te motivou a fazer a faculdade de medicina? Sempre foi um sonho, um desejo desde criança ou não? Não, foi diferente. Eu fiz farmácia. Você é Aí no farmacêutico. curso de farmácia eu resolvi fazer medicina por conta do que o conteúdo parece que transbordava mais para outras coisas da saúde além da farmácia. Aí acabou que eu procurei a medicina depois. Então foi sua segunda graduação. Isso, segunda graduação. No caso, o senhor é farmacêutico e médico. Sou farmacêutico, bioquímico e médico. Eu fiz a bioquímica também depois. Ah, sim, que legal. Aí fiquei farmácia, bioquímica e medicina, muito tempo na escola, aí até hoje não consegui sair da escola. Que bom. Tem doutor Célio. Aí eu continuo na escola. Dá essa credibilidade, médico, doutor Célio. O senhor bom. gosta da docência, de lecionar? Eu acho assim, se você é médico, dentista, farmacêutico, enfermeiro, você passa muito tempo na escola. Se porventura você formar e se movimentar em direção à docência, é porque você gosta. A gente tem muita área para trabalhar. Aí se você se movimenta, todos nós da área de saúde, quando a gente se movimenta para a docência é porque realmente a gente gosta. É porque provavelmente você teve bons professores que te inspiraram a também ser como eles. Acho que na saúde a gente tem referências de professores muito sólidas. E tem aqueles que são muito voltados para a docência, que nos encantam muito, né? Sim. Porque a gente aprende muito com eles e acaba que o interesse nosso pela docência é um interesse que o professor também entrega para nós durante a nossa formação. Aí como na medicina você fica 6 anos tendo aula e depois na residência fica 2 anos dando aula, depois desses 8 anos, se você caminhar no rumo da docência, realmente você deve gostar daquilo. Aí esse que foi o meu caminho, foi por observar os meus professores. Que Muito bacana. Que você está aqui como coordenador do curso de medicina. Faz quanto tempo? 3 anos e meio. Gosta do que faz? O desafio da coordenação, ele é muito intenso. Para quem gosta de desafio, a coordenação é um lugar. É o lugar certo para É o isso. lugar certo. Porque você é desafiado e você se desafia. Os dois movimentos, né? As pessoas desafiam você e você desafia a si mesmo quase que diariamente. É intenso o trabalho. No entanto, é um trabalho que é bom de fazer. É um trabalho que, se você for guardião do seu curso, para que você tenha um excelente curso, se você for guardião da boa formação, o trabalho é bom porque você vê ele acontecendo todo semestre. A cada semestre, quando formam uma nova turma,
invariavelmente você os encontra no hospital, na clínica, em diversos lugares. Então, quando você revê esse aluno já na vida profissional, e aí isso retroalimenta o que você está fazendo lá na formação básica. Isso não para de jeito nenhum, né? É um modo contínuo, como um loop. A formação médica de todas as áreas da saúde funcionam assim. Sim. E como foi o chamado para o senhor ser coordenador? Ele- Eles me convidaram, assim, quando você é professor, a coordenação está no meio do caminho Sim. do professor. No meio do caminho, assim, no bom sentido, né? Ela vai atravessando o seu trajeto. E uma hora é um professor, outra hora é outro. Isso vai modificando. É natural do curso esse ciclo renovado de coordenadores. E aí, dentro desse caminho, por estar muito tempo na instituição, seguramente, eles me convidaram para a coordenação do curso. Na primeira vez que eles me chamaram, eu não aceitei. Na segunda, eu não aceitei também. Na terceira vez, eles falaram assim: não, por favor, assume enquanto a gente encontra um coordenador. Aí eu falei: não, eu vou assumir de uma vez porque eu não gosto de assumir pela metade e nem por pequenos tempos. Eu gosto de assumir mergulhando naquilo que eu estou fazendo. E um mergulho, para ser profundo, precisa ser bem decidido. Com certeza. Ao contrário, você volta à tona muito rápido. Então a gente percebe que o senhor já foi professor aqui na ITEPAC. Eu continuo professor. Ah, continua professor no caso. E quais são as matérias que o senhor leciona aqui na... Eu leciono, via de regra, gastroenterologia, que é um rodízio de especialidades do sexto período. Mas de vez em quando a gente é chamado também em algumas outras áreas, habilidades médicas, sistemas orgânicos integrados, na própria IESC. Em momentos esporádicos eu participo também de outras áreas, mas a regra comum é a minha formação, que é a gastroenterologia. Que legal. Muito bom. Eu sempre gosto de tocar em um assunto que é o assunto da timidez, que é algo muito comum ao nosso meio dos estudantes. Eu vejo que muitos estudantes ele têm esse problema da timidez assim nessa questão de falar em público, de se expor, porque é necessário, né? Um profissional precisa se expor em certos assuntos, em certas situações. Então eu vejo que você já com o tempo foi perdendo essa timidez. Eu não sei se o senhor já foi tímido, mas ajudou todas essas graduações que o senhor teve, todas essas experiências, ajudou o senhor a perder essa timidez durante esse processo? Eu acho que a timidez é uma virtude, Uhum. que a timidez te autoriza a observar melhor as coisas. A timidez natural, ela dá a você um senso de observação. Todo tímido é um bom observador. E aí, à medida que você ganha mais segurança na observação, a timidez também se ausenta um pouco. E aí, então, é quase que um movimento, a timidez é quase que um movimento natural, né? Ela te dá uma boa chance de observação, mas ela também permite que você avance um pouco quando você precisa, além de observar, agir. E aí, quando você vai para a coordenação do curso, a timidez te ajuda a ouvir melhor, mas ela não pode te atrapalhar a tomar decisões. Então, é como todas as nossas posições humanas, né? Elas têm os fatores que são bons e aqueles que às vezes pode não ser tão bom, né? Mas é um elemento importante, né? O que não pode existir é a timidez excessiva, né? Excessiva. Que prejudica a pessoa de se relacionar bem. E ainda assim a gente respeita os tímidos com muito mais facilidade do que os muito falantes, né? Sim. Sim. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que a timidez é um estágio de observação. Por isso que a gente respeita tanto, né? E quando fala muito, por outro lado, às vezes também você pode exceder no que é necessário para falar. Sim. Então é sempre alguma coisa caminhando entre o equilíbrio e a vontade de acertar, né? Que legal.
Muito bom. Vamos falar um pouquinho do curso de medicina. Sim? A gente vê que a medicina está sempre em constante evolução, novas Sim. tecnologias, novas descobertas médicas. E como o curso de medicina aqui da ITEPAC se mantém atualizado em relação às novas tecnologias, às novas descobertas? Sempre chega material novo no curso? Sim. A gente não é mais uma escola de medicina em Porto Nacional. A gente é uma escola de medicina de uma empresa com mais de 30 escolas integradas. Sim. Então, hoje, quando uma tecnologia é acessada em uma escola da AFIA, todas as outras ou está próximo de ter aquele acesso ou já tem. Então, quando a unidade da Unigran Rio tem um dispositivo eletrônico que serve para medicina, vamos supor um boneco de simulação, Uhum. ele já vem para a gente, ou ele já chegou aqui ou está próximo de chegar. Então, como a gente faz parte de um grupo de escolas médicas, a gente está tendo o mesmo acesso que as outras escolas médicas da AFIA. Isso, para a gente que está em Porto Nacional, é fabuloso. Porque, inclusive, se tiver em outra escola e ainda não tiver aqui, eu estou observando também a outra escola. Você vai numa escola e vê um dispositivo falando, eu queria isso aqui. Como que eu faço para conseguir? Aí a gente também faz as visitas nas outras unidades. E nessas visitas a gente reconhece o que é necessário para a gente melhorar e ter mais aquisição tecnológica. Interessante. Então, a gente faz atendimento médico e tanto odontológico aqui na faculdade, e a gente vê que a faculdade ela presta serviço à comunidade, né? E como que o curso relaciona a comunidade local e regional? O senhor acredita que, tipo, por exemplo, os atendimentos faz a diferença na vida dos pacientes que há aqui atendidos? A gente já está mensurando isso, inclusive com régua da própria AFIA. A AFIA está estudando que impacto cada escola traz na região onde ela existe. A gente pensava e acreditava que trazia esse impacto. Hoje a gente tem segurança porque já tem estudo. Iniciou uns estudos recentes, nos últimos 2 anos, que a AFIA mostra o quanto cada escola que ela tem impacta de maneira estatística por levantamento estatístico na comunidade. A gente tem uma disciplina que chama IESC. Do primeiro ao 8º período do curso, o aluno precisa ir para a unidade de saúde e para a comunidade. Isso dá a gente uma segurança de que ele está inserido enquanto escola e enquanto aluno na comunidade. E aí vem a segunda parte que você fala, é quando a comunidade vem para a escola. Sim. Aí é para o nosso ambulatório, a gente está mensurando também isso. E ainda tem quando a gente se desloca para comunidades vulneráveis, que não é só na unidade de saúde. Aí a gente tem uns projetos de extensão que vão alcançar comunidades quilombolas, aldeias indígenas, todas elas, inclusive, a gente faz junto com a odontologia e a enfermagem. Sim. Aí, então, é seguro que essa escola modifica a comunidade, modifica a cidade, modifica a periferia da cidade e também consegue alcançar comunidades até fora do contexto do próprio município. Que legal. Participamos, né, de alguns projetos, Sim. né, que teve odontologia, medicina, né, e é muito bacana poder, né, A gente levar esse tem atendimento, né. medicina, odonto, enfermagem e agro, né? Sim. Que também é um outro braço interessante do serviço de, se você analisar a saúde local sem produção de alimento, né? E sem esse aprender o manejo do alimento para dentro da ciência, eu acho que os cursos se integram de maneira bem segura e boa. E é até bom também de passar essas informações, né, para as pessoas, porque tem muitas pessoas que precisam de um atendimento e não sabem que aqui, né, na faculdade, oferece esses atendimentos básicos também, né, orientações. Então é bom a gente também estar informando, né, o pessoal sobre esses atendimentos. Eu vejo que é muito importante, né, tanto para a E comunidade, uma coisa ajuda né? a outra, né? Tanto Sim. ajuda os alunos que estão Informação, tendo essas né? experiências, né? De poder atender um paciente, e tanto para as pessoas também que estão tendo essa oportunidade de ser atendido. Muito legal.
Mais uma perguntinha. Sim. Qual é o papel do curso de medicina em relação à saúde pública e à prevenção de doenças? Esse papel ele é elementar, fundamental e imprescindível. Não tem jeito do curso existir se ele não atender a esse chamado da saúde pública. Sim. Quando a gente abre um curso de medicina e quando a gente mantém esse curso no decorrer dele, como é o nosso caso do ETEPAC Público, a gente tem que seguir um negócio que chama Diretrizes Curriculares Nacionais, são as DCNs. Esse segmento é do Ministério da Educação e Cultura, ele já cobra isso da gente. Ele já fala assim, para você existir, você precisa atender o segmento de saúde pública. Você precisa, inclusive, não é só atender, formar os seus alunos desse contexto. Então, isso já é da natureza, da raiz do curso. Sim. Outra coisa que a gente vê muito falando, principalmente em saúde pública, saúde do Estado, assim, que tem muitos médicos que não têm a humanização, que não olham na sua cara, que não te atende com o respeito que você merece. Qual que é a importância da ética e da humanização na medicina para os médicos aqui? Vocês trabalham com essa humanização com os alunos? Como é que funciona? Esse é um assunto recorrente, né? Uhum. É um assunto que você tem que ensinar, estudar, revisitar, refazer o tempo inteiro. Humanidade e ética. Enquanto existir o ser humano, a gente vai ficar tendo que rever esses assuntos, renovar esses assuntos, fazer ele renascer nas pessoas. Sabe aquele assunto que você precisa dizer todo dia? É esse. E ainda assim, você disse que existe desvios nesse assunto. E existe mesmo, porque a natureza humana ela é tão diversa que às vezes eu não consigo universalizar a mesma conduta para todo mundo. Totalmente. Mas a escola precisa oferecer isso. Isso precisa ser contínuo. E não vai ser só na faculdade. Ele tem que continuar na residência, na especialização, na pós-graduação. E precisa aparecer nos congressos. E isso tudo precisa ter um renovar o tempo inteiro. Tem um renovo permanente desses assuntos. É um assunto que a gente não encerra. Que a gente não para de estudar e nem de ensinar. Ética e humanismo. Vocês têm ações que trazem para os alunos sobre essa humanização no atendimento, né? Prática constante? A gente primeiro tem uma disciplina que chama Habilidades e Atitudes Médicas. Essa disciplina ela é transversal dentro do curso. E ela já começa desde o primeiro período com esse assunto. Ele vai só aumentando de complexidade. Mas isso já é parte da raiz do currículo e já é parte da matriz da AFIA. Quando você vê uma matriz com uma disciplina que chama Interação, Ensino, Serviço, Saúde e Comunidade, que não é só patologia, fisiologia, ele quer entender a comunidade. Quando você tem outra disciplina que chama PIEP, que é para dentro das extensões, esses assuntos eles estão imbricados aí dentro. Então isso não tem jeito, eu penso que desistir a faculdade de medicina mais sem a inserção e a renovação desses assuntos continuamente. A gente vê que aqui na IESC a gente tem tantos alunos de medicina, agronomia, odonto, faz vários projetos sociais que integram os cursos. A gente vê que muitas das ligas faz um projeto, por exemplo, no Dia das Crianças, entrega medicina, odonto, enfermagem. Qual que é a importância de realizar esses projetos para a sociedade daqui de Porto? Então, de novo, a gente anda para dentro da matriz. A matriz curricular, a estrutura curricular do curso de medicina, ela exige que você faça isso. Que você tenha integração com as áreas que trabalham com você. Eu tenho que me integrar com o médico, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o farmacêutico. Isso deve estar na raiz da formação. Porque a rigor você vai trabalhar numa equipe em qualquer lugar. Se eu for para a unidade de saúde hoje, uma boa unidade de saúde, eu tenho enfermeiro, médico, dentista, assistente social.
Então, ele tem uma equipe de trabalho. Se essa equipe se integrar, ela fortalece não só ela enquanto equipe, mas todo o que é envolvido nessa situação. Se você pensar em faculdade, então não tem nem jeito de desligar um do outro. Então a gente percebe que, para além da exigência da raiz da matriz e da necessidade de fazer isso, existe a necessidade de estar junto, não é? A gente, enquanto ser humano, junto, a gente é muito mais forte. Sim. Então, se eu fizer parte de uma equipe de profissionais de saúde, eu, enquanto médico, fico muito mais forte. Você, enquanto dentista, você se fortalece à medida que toda a equipe cresce. Aí, então, isso é da natureza do crescimento humano. Tudo isso que a gente está conversando, né? E que suas perguntas são muito pertinentes, elas dão conta disso. É como se você estivesse falando assim, a gente tem que continuar se integrando, tem que continuar indo para junto das pessoas, continuar sendo grupo, né? Então, assim, entender a profissão médica é necessário entender as profissões da saúde, porque elas todas precisam conversar. E a cada tempo que a gente vai passando de experiência, a gente vai entendendo mais isso. Quando você forma, naturalmente você é um pouco mais tacanho em você mesmo e naquilo que você faz. Quando você começa a experimentar os seus pares e as outras pessoas da sua equipe, aí você sente que você, não, agora eu estou num lugar mais confortável. É tipo aquela história, ninguém solta a mão de ninguém na área de saúde, ou então a gente começa a ficar patinando sozinho. Sim. E se juntar as mãos, se você patinar, um outro ajuda você a sair da patinação. Falando sobre essa junção, assim, do trabalho em equipe, né? O senhor acha que aqui na Itipac Porto precisa ter mais esse trabalho em equipe? Acha que precisa de mais? Esse é outro assunto que precisa aparecer o tempo inteiro. Se você me perguntar, precisa mais, eu vou falar que precisa. E se já tiver mais, eu vou dizer que precisa mais. Mais ainda. E em todas as instituições. Isso é um assunto igual ética e igual humanização. Integrar pessoas é um assunto que se renova o tempo inteiro. Se você perceber que parou um pouco, você tem que voltar e falar, estou parando. Olha, eu tenho que voltar. Não, agora está ótimo, o que eu posso melhorar? Então, integrar pessoas da área de saúde é uma demanda contínua. Vocês têm alguma ação entre vocês, coordenadores, para não fazer essa junção, tanto de medicina, odontologia, enfermagem? Todas as nossas reuniões da instituição são com todos os coordenadores. Depois que a gente reúne, a gente vai para o nosso lugar de trabalho, que é a coordenação do curso. Mas o lugar de discussão, o lugar de apresentar ideias, o lugar de fazer esse movimento é sempre com todos os coordenadores. Sim. Esse espaço é permanente, ele é mensal. Se eu quiser abrir uma proposta de integração, é lá nesse espaço. Se a coordenadora de odonto quiser, a Fernanda quiser fazer uma proposta de integração, é nesse espaço que discute isso. Então, em tese, os espaços destinados a reuniões, todos eles juntam os coordenadores. Em algum momento, um ou outro precisa se ausentar por conta das demandas internas do curso. Sim. Mas isso acontece aqui, sim, de maneira sistemática. E eu acredito que precisa de mais, né? Porque, por exemplo, eu como experiência, sou estudante, eu não tenho tanto esse contato com o pessoal da medicina. Então, assim, por essa situação, eu acredito que precisa mais dessa junção, desse trabalho em equipe. Por eu não conhecer, a gente vê, assim, os alunos no corredor, na lanchonete, mas não tem tanto essa junção de trabalho em equipe. Por mais que tenha, mas eu acho que precisa de mais. Precisa de mais dessa verdade. junção. Os cursos da área de saúde são muito exigentes. Eu digo assim, o curso exige muito de você. Então, às vezes, o estudante também se fecha porque a quantidade de demanda para ele é muito forte. Sim. Mas, em alguns momentos, a gente já tem, nos 2 últimos anos, por exemplo, o NED fazendo sarau para todo mundo. Sim. Então, o sarau, ele é o que a gente tem hoje de espaço de convivência comum. Não é? Quanto mais os cursos forem no sarau,
mas eles vão se integrar. Hum. O NED, que é esse núcleo que a universidade tem, a faculdade tem, núcleo de experiência docente, ele existe para isso, para integrar pessoas do mesmo curso e pessoas de cursos diferentes. Então, se existe um espaço onde a gente pode levar essas demandas para propor alguma coisa ou para acompanhar o que é feito, é no NED. Sim. E a equipe do NED vocês conhecem, com a Edinaura, o time todo, é uma equipe que se movimenta bem. Sim. E se a gente pensar que nos últimos anos a quantidade de sarau que a gente fez, e ver que esse talvez é um movimento mais natural de integração que a gente tem. Uhum. Porque no dia a dia, os nossos cursos, o meu, o seu, ele é muito exigente com a gente. Perde muito tempo, né? Ele não deixa você... Tipo assim, você precisa conversar com ela para entender as matérias que ela está fazendo quase todo dia. Você assistiu tua aula, você tem tal material, você sabe qual a tendência dessa matéria, o que ela cobra mais. Então, isso vai ficando cada dia mais intenso na sua formação. No dia a dia, a gente não tem muito tempo para integrar se a gente não escolher ações específicas para isso. E o bastidor vai falar. Vamos lá, bastidora. E tem a interação também entre as ligas, que faz um movimento legal, né? É o movimento da ciência, né? Tem a interação entre a medicina e o odonto, tá aí também as ligas, elas fazem essa junção. Essa junção. Vocês podem apresentar, falar assim, vou mandar um ofício para a Liga de Radiologia, porque eu tenho radiologia na odonto, então eu quero entrar e mandar um ofício. Tudo isso é movimento, né? Sim. Eu tenho a odonto do serviço social, vou mandar um ofício para a Liga de Saúde e Comunidade da Medicina para eu ter integrantes lá dentro. Você vê que tem liga de anatomia que tem aluno de todos os cursos. Fisiologia. Sim. Pois é, eu até ia perguntar. Se eu acho que o papel da Liga na faculdade é importante para os acadêmicos, porque além deles fazerem o projeto em si para a Liga, a gente vê que eles fazem muitos projetos sociais. Teve uma vez que eles fizeram para criança, eu não lembro qual foi a Liga direito, mas que integrou o odonto. Teve atendimento médico, atendimento odontológico, teve momento de doação de brinquedo, teve pula-pula aqui, alimentação para eles. Só acho que é importante o papel que a Liga faz aqui na faculdade. A Liga, ela é um movimento acadêmico do estudante. Uhum. Com faculdade ou sem faculdade, apoiando ou não apoiando, a Liga é do estudante. Liga é um movimento de estudantes que se encontram. Existem faculdades que a Liga não presta nenhuma informação para a faculdade. Ela pode existir assim? Pode. Porque a Liga foi criada por estudante para estudante. A faculdade faz ganhar com o movimento dos acadêmicos na construção de ligas. Né? Uhum. Mas a Liga é a voz do estudante Sim. para dentro da ação e da ciência. Se a faculdade se junta a isso, quem ganha é a faculdade. Porque o aluno ele já ganha porque ele tem a Liga. O presidente da Liga é estudante, o tesoureiro, o secretário, todos são estudantes. O que você precisa? De um professor orientador. A faculdade, ela junta essa força da Liga com as forças que ela tem. Mas a Liga, por si só, ela já tem uma grande força. Ela foi criada originalmente, puramente por estudante. Depois, as faculdades viram que era tão importante que foram se envolvendo nisso também. Voltando a esse assunto da junção, né, dos cursos, medicina, odontologia, enfermagem, a gente percebe assim que, como já disse, precisa ter mais essa junção. E a gente vê, por exemplo, que no curso de odontologia, a nossa coordenadora do curso, ela sempre procura ter aquela disponibilidade de poder ouvir os estudantes, para saber quais são os projetos, saber o que pode ajudar nessa junção, ajudar nesse junção de grupo de pessoas para poder ter essa situação, né? Então eu vejo assim que, por exemplo, você que é o coordenador do curso de medicina, você dá disponibilidade para os alunos ter essa voz, para poder trazer projetos até você, para criar e para ter essa junção de trabalho, assim? Primeiro eu preciso preocupar com o curso de medicina e a coordenadora de odonto preocupar com o curso de odonto. Se eu estou conseguindo resolver isso dentro, chama dever de casa,
Aí eu procuro a relação para ampliar isso. Mas o primeiro ponto, eu preciso estar com um curso bem sedimentado. E aí você vai ver que a sua coordenadora de odonto, o coordenador de medicina, ele tem que estar voltado para o curso. A partir do momento que o curso se estabiliza enquanto trabalho dele mesmo, aí eu vou começar a construir as relações. E isso é uma construção. Isso não é estalando o dedo, agora nós vamos encontrar e nós vamos ficar juntos. Não, isso se dá de maneira progressiva. E a todo momento ele pode regredir. E depois pode avançar. Tem um compositor que chama Chico Sainz, da Nação Zumbi. Ele fala assim, um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. E esse recomeçar de aproximação, olha, a nossa aproximação não está boa. Vamos recomeçar? Vamos. Como que nós vamos fazer? Vamos dar o primeiro passo. Aí lá na frente você fala, não, nossa junção ficou legal. Como que eu podemos melhorar isso? Isso você pode ter certeza que todo coordenador faz. Basta que ele esteja com o curso dele bem organizado. Da enfermagem, da odonto, da medicina, da fisioterapia, de todos os cursos da área de saúde. O seu curso está saudável? Tá. Então vamos juntar mais gente para andar. O seu curso precisa de tornar-se mais forte? Então vamos centrar força no curso. E depois a gente vai andando e construindo junto outras integrações. Qual conselho o senhor daria para quem pretende fazer medicina? Estudar, até que estudar seja tão natural quanto respirar. Tem que estudar muito. Não, Né? Não parar, né? Bacana. Professora, a gente vai fazer umas perguntinhas, um bate-volta, bem rápido, só para conhecer um pouco mais sobre você, Sim. né? E aí você fique à vontade para responder, né? Hoje, qual a palavra que te define? Tem aquela assim, pode pedir ajuda para os meninos. Uma ligação, né? Uma Posso palavra. ligar para minha filha, falando assim, olha, tem uma turma aqui conversando, eu tenho que acertar essa resposta. Aí a palavra que mais define, Isso. olha, eu gosto de escrever poesia. O meu sonho era escrever um poema com uma palavra só. E até hoje eu não consegui. Talvez por isso eu estou tendo essa dificuldade para falar. Que palavra que me definiria, né? Isso. E vamos pensar, né? Para ter uma resposta um Vejo pouco muito mais... elogios, né, a seu respeito, acredito que, né, o pessoal gosta muito de você, então, acredito que você tem essa A resposta. palavra que mais me define é que as pessoas me definem muito maior do que eu sou. Eu sou bem menor que o que as pessoas falam de mim. Será? Então, essa é a definição sobre A minha você. definição é que as pessoas... O que mais me define é que as pessoas, com muita boa vontade, com muita benevolência e com muito amor, dizem de mim muito mais do que eu sou. Eu sou menos que isso. Bacana. E hoje a medicina é o que para você? A medicina hoje é o meu trabalho. Eu costumo diferenciar o que é a vida e o que é a vida que eu preciso viver. Eu vivo de arte e sobrevivo de medicina. Mas o meu movimento enquanto pessoa é a arte que eu tenho e que eu trabalho com ela todo dia. Que é a arte da escrita. Ela vem lá dos 13 anos de idade, a medicina chegou depois disso. Então, a medicina é o meu trabalho, é a minha profissão. Mas a minha vida é voltada para música, literatura, para outras coisas que me dão muito prazer em ter. Mas ainda assim a medicina me aproxima disso. Porque ela me aproxima das pessoas.
Então, eu percebi que a medicina me ajudou a ser uma pessoa melhor, porque como eu vi e vivi o sofrimento de muita gente, muitas vezes eu tive que vestir a roupa daqueles pacientes e calçar o sapato deles. Aí, quando eu fiz isso, eu melhorei. Você que está na graduação da área de saúde, de odontologia, pode ter segurança de uma coisa: o paciente cura você. Muito bom. Porque ele chega e fala para você: doutor, parece que hoje você não está bem. Ele fala isso. Sente, né? Quando ele fala isso, ele está cuidando de você. Doutor, trouxe um presente para você. Ele está cuidando de você, ele está percebendo o seu movimento. Então, a gente da área de saúde precisa aprender que a gente é curado pelos pacientes que a gente ajuda. E nem todos a gente cura, mas eles curam a gente. Sim, que legal. Uma palavra para o Célio lá do passado, o que você diria? O Célio do passado. Assim, sem nenhum compromisso. Aí, o Célio do passado só gostava de jogar bola e andar de bicicleta. Um sonho. Olha, apesar de o universo político hoje estar muito difícil da gente andar, que resolveram que política era direita e esquerda, aí quando aconteceu isso, a gente perdeu muito sonho. Porque as pessoas politicamente começaram a receber rótulos. E eu tenho formação socialista. Teoricamente, eles dizem que os socialistas são da esquerda. Mas isso são rótulos. O meu sonho é que as pessoas que têm muito precisam dar mais para os que têm menos. Que legal. E é dar, oferecer. Não é com programa, projeto, nada. Eu não sou espírita. No universo do espírito, ou no universo do espiritismo, eles falam que tem uma palavrinha que eles usam que chama... É clássica essa palavra para eles. Caridade. Essa é a palavra que o meu sonho é que a gente tivesse mais caridade. Caridade. Uma qualidade que você se define. Qualidade Isso. é assim, persistência. É tipo assim, eu comecei gostar de estudar já no terceiro ciclo do ensino, antes da faculdade. Antes eu não estudava. E aí eu comecei a estudar. E aí eu persisti nessa ideia. E eu achei que isso era uma coisa, que era uma qualidade que eu tinha. E de querer uma coisa e persistir nela, sem ficar achando que eu preciso ser o melhor. E sem ficar achando que eu tenho que vencer sempre. Mas eu preciso tentar sempre. Aí essa é a qualidade, é permanecer em tentativa, permanecer em vontade o mais perene possível. Um defeito. O defeito que mais eu cometo é de não ouvir bem as pessoas. E eu acho que às vezes eu fico pensando muito rápido. Eu preciso pensar um pouco mais lento para eu poder ouvir melhor. Família. Você define a família. Jesus, Maria e José. Trabalho. O trabalho é respeitar as pessoas. E qual é o seu livro favorito? Aí eu tenho assim, tipo, 3 áreas diferentes. Dentro da poesia, que é o que eu gosto muito, o meu livro favorito chama Poemas do Povo da Noite, escrito por um portuense.
que na época da ditadura militar foi preso e na prisão ele fez esse livro. E esse é um livro fantástico. Ele tem um trecho que eu guardei desde os meus 14 anos. Hoje eu quero um poema transparente, semelhante à lágrima que iludiu os meus olhos desatentos. Esse poema está no livro. E o Pedro Tierra, que é o autor desses versos, da concepção pessoal minha, é um dos maiores poetas do Brasil vivo. E ele é aqui de Porto. Ele tem uns 4 livros publicados em diversas línguas. Porto Nacional nem conhece tanto o poeta que tem, mas ele é um grande escritor. Dentro da prosa, que é a escrita do conto, né? Aí eu gosto de diversos autores mineiros. O Fernando Sabino é um dos autores que eu mais admiro como prosa, né? Ele tem um livro muito bom que chama No Fim Dá Tudo Certo, se não der certo é porque não chegou no fim. Esse é um livro de prosa muito bom. E da literatura médica, que é da literatura científica, eu gosto muito do professor Selmo Celeno Porto, que é um autor de livros de semiologia. Então, nas 3 áreas, esses são o livro dele, que chama Semiologia Médica, eu atribuo como um dos grandes livros da medicina universal. Esses livros que o senhor leu, o senhor acha que eles ajudaram o senhor de alguma forma na sua vida pessoal, profissional? Obrigatoriamente todos. Todos. Eu até hoje não li nenhum livro que ele não contribuísse com a minha vida. O último livro que eu li chama Confissões, de Santo Agostinho. Como que uma pessoa que não era cristã confessa que não era e confessa como ficou. E confessa que boa parte do que ele se transformou foi a mãe dele quem foi a guardiã desse movimento. E é um livro secular, né? Super antigo. Hoje em dia tem muitos livros bons também. Eu recomendo você a ler sempre boas músicas e ouvir de preferência blues, jazz e rock and roll. Bacana. Se você for músicas dessa natureza. Agora, se você quer ouvir música para dentro do universo religioso, as igrejas evangélicas são campeãs. Eles têm um movimento que chama de louvor. Esse movimento, ele é regido por maestros, que são pastores do Ministério da Música, que muda tudo. A Igreja Católica, no passado, ela tinha movimentos assim. Se você pegar o canto gregoriano, era uma música fundamental. Depois, com o passar dos anos, algumas igrejas evangélicas, elas construíram, inclusive, boa parte dos grandes cantores que você tem no mundo hoje. Eles foram brotados de lá. Por que que isso é interessante? Porque eles cantam com a alma. Eles não cantam para vender disco, eles não cantam para fazer show, eles cantam porque a alma precisa viver. Sim. Só que aí as pessoas percebem, né? Falam, poxa, essa pessoa canta bonito demais. E aí também eles alcançam outros lugares. Um versículo que o senhor acha assim que ajuda muito na sua vida. A Bíblia. Olha, Timóteo, ele é bom demais. Porque se a gente terminar esse nosso encontro aqui, eu posso falar assim, mantive o curso e guardei a fé. Para tudo que você fizer, essa frase resumida do versículo do Timóteo é fundamental. Na hora que você terminar o curso de odonto, você precisa falar assim, mantive o curso, guardei a fé.
sem um rumo e sem fé, a possibilidade de você chegar em lugares seguros diminui muito. Uhum. O versículo é bem maior que isso. Uhum. Eu estou só dizendo Resumindo. duas Resumindo, frasezinhas né? dele. Uhum. Célia, você tem algum hobby? Algo que Ah, você eu gosta de tenho fazer? muito. Fala um assim, o seu favorito, assim, que você fala assim, que você faz, você Então, o meu relaxa. favorito é chegar em casa e escrever. Que legal. O senhor também canta, né? Eu já vi o senhor cantando no sarau. Ah, sabe que isso é assim, morro de vergonha. Ele De tava falando timidez. de timidez. É o lugar que mais me incomoda, timidez, que eu penso assim, eu não ensaiei direito essa música, eu não coloquei a voz no lugar, Uhum. e tem cheio de gente que sabe tocar aqui, a moçada conhece boas músicas, certamente eu vou passar vergonha aqui. Aí quando eu vou pro sarau, eu vou, mas assim, com o Espírito Santo me empurrando, porque eu não iria. E quando saio de lá, saio morrendo de vergonha e tenho vontade de ir embora para casa na mesma hora, para ninguém ver e falar assim, nossa, foi mal demais. Eu acho bacana, tá se desafiando, né? É. Bem bacana. Vou fazer uma perguntinha aqui também para você, assim, um pouco mais. Um acadêmico que foi seu aluno e você pensou, quando você viu esse acadêmico, assim, essa pessoa vai ter sucesso. Um nome, assim, de um aluno que você já passou, viu o crescimento dele, quando você olhou e falou assim, essa pessoa vai ter sucesso na carreira. Olha só, eu faço isso todo semestre. Isso que você está me perguntando é um exercício que eu faço. Eu tenho que chegar no semestre sendo capaz de reconhecer que eu encontrei uma grande pessoa. E todos os semestres eu faço esse exercício. Vou dizer dos últimos 3 semestres. Um aluno que faz residência de cirurgia hoje lá em Belém, que chama Matheus. O Matheus chegava na aula, ele olhava para o consultório e ele detectava o que precisava melhorar naquele consultório. Ele chegava e falava assim, doutor, você quer que ligue o computador? Ele conseguia ficar o tempo inteiro ligado no que estava acontecendo. Eu tinha certeza que aquele aluno, ele ia andar muito. Eu tinha uma aluna que chama Bruna. Ela chegava no consultório, sentava, o paciente chegava, fazia o caso clínico, levantava a história, fazia o exame físico. Quando eu falava assim, qual a hipótese diagnóstica? Ela é certeira. Falava, essa menina é muito boa para juntar tudo que o paciente traz. Ela junta muito rápido. Ela já finalizou o curso? Não, ela ainda está no curso ainda. Qual o nome completo dela, o sobrenome? Eu sou difícil para aprender o nome completo. Mas é bacana, né? Pra depois a Essa ver menina que foi ela é uma interessante referência, né? porque eu fui na formatura da irmã dela. Acho que o ano passado. E eu sou muito ruim com o nome. E aí eu falei para a irmã dela, puxa, sua irmã é muito boa. Aí ela falou assim, você pode falar isso pro meu pai? Ah, que legal. Aí eu fui e falei pro pai dela, sua filha é muito boa. Esse exercício para mim, ele é semestral. Um outro menino, eu não lembro o nome, eu lembro o sobrenome dele, é Figueiredo. Ele está no internato hoje. Ele entrava no consultório meia hora antes e organizava o consultório inteiro. Quando eu chegava, ele já estava sentado, com todos os papéis organizados, com toda a maca organizada, com o consultório impecável. Eu só olhava aquilo, que eu não tinha costume com isso. O aluno sai, deixa um copinho de plástico no banco e vai embora. Se tivesse, eu podia ter certeza que o Figueiredo ia guardar. Que organizar, né? Então, eu observava que a capacidade dele de tornar o local de trabalho dele bom ia fazer dele um grande médico. Primeiro, porque ele chegava antes.
Se você quer surpreender o seu professor, chega antes. E organiza a vida dele. Outro aluno, já que eu não tenho nome, são os representantes de turma. Todo representante de turma vai ser dono de clínica, vai ser diretor de clínica, vai comandar o hospital, porque não é fácil você comandar um grupo de alunos. Sim. Você pega uma turma de 20 alunos e você é o representante. Tudo recai sobre você. E você passa um ano inteirinho fazendo isso, sem ganhar nada. Como os próprios representantes falam, por que eles estão ali então? É porque eles gostam de liderar. Então, fica de olho em todo representante. Seguramente, se ele representar a turma, ele vai ser um profissional diferente. Ele é quem vai fazer a escala. Ele é quem vai ser o diretor. Porque ele já está treinando isso. Ele nem percebe que está fazendo isso. E aquele representante que é eleito, que é a turma quem escolhe? Olha só. O cara está sendo escolhido. Entre tantos, né? Então essas pessoas, todas elas podem observar. E se você quiser fazer o exercício, abrir o semestre agora, começa a olhar na sua turma. Quando for no final do semestre, você olha assim, quem dessa turma mais mudou? Aquela pessoa merece um olhar diferente. Ele foi capaz de vencer coisas interiores dele e melhorar. Então essa pergunta sua é fundamental para a gente da área de saúde. Quem está do meu lado que eu posso observar que está melhor? Inclusive melhor que eu. Porque eu aprendo com ele, né? Você vai ver que quando você entra na odonto, você conhece um rapaz. Quando você sai da odonto, você encontra um homem formado, com personalidade, com ética, com posições bem clássicas. E você vai ver isso em muitas pessoas. O curso muda a pessoa. O conhecimento movimenta a alma das pessoas. Muito legal. E mais uma pergunta para a gente finalizar. Deus, para você hoje é o quê? Hoje, Deus, para mim, são 3 netos. Um que chama Francisco, um que chama Vicente e um que chama Clara. Essa é a minha definição de Deus hoje. Muito bom. Eu tenho uma pergunta também, né? Para finalizar. A gente vê que o curso de medicina não é um curso fácil, né? E é um curso que, vamos dizer assim, que não é, na minha concepção não é tão acessível para todas as pessoas. Eu já tive um sonho de fazer medicina. E eu vejo, por exemplo, uma colega minha, a Isabela Barbiero, que ela estudou aqui na ITEPAC, fez enfermagem até o 5º período. E ela tinha um sonho de fazer medicina. Então ela largou a enfermagem para poder fazer cursinho para fazer medicina. E eu vejo que é uma longa jornada. Tenho amigos aqui na ITEPAC também que demorou muito para poder fazer o curso. E são pessoas que nunca desistiu de fazer, de buscar por esse sonho. Por mais que demore, por mais que seja um processo difícil, até entrar na faculdade. O que você tem a dizer para essas pessoas que buscam esse sonho até conseguir a aprovação? O que tem força de ser, será. O sonho é uma força interior. Ela não é uma força externa, não é a faculdade, não é o professor. É um sopro dentro de você. Irresistível. Você não controla. Não é você quem tem isso. Tipo, quando você nasceu, a sua alma recebeu um sopro para ser alguma coisa. Às vezes a gente até demora para descobrir. Às vezes você nem percebe os sinais que estão gritando na sua frente. Se existe um sonho, e se ele tem força, e se ele é o seu sopro, você vai ser. Independente do curso ser difícil, independente do curso ter um acesso complicado, das escolas públicas serem poucas, independente disso tudo,
Mestre, existe um sopro dentro de você. E ele é quem comanda todo esse processo. E é quase impossível dele não ter força se ele realmente for verdadeiramente seu. E aí é o sopro para você ser um pintor, para você ser um médico, um odontólogo, um, um homem que trabalha com lei. Às vezes a gente pensa na medicina como um lugar onde você alcançar muita coisa, mas as profissões todas alcançam. Sim, verdade. Tem um filme que chama Narradores de Javé. Uma comunidade foi alagada por uma represa. Lá as pessoas que moravam lá não tinham quase nada. Eram pobres, mas elas sabiam contar histórias. Alagou, aquela comunidade acabou, não é? Uhum. Os contadores de histórias acabaram. Um advogado entrou na justiça que aquelas pessoas precisavam ser indenizadas porque elas contavam histórias e a represa desfez aquela comunidade. Aí você vê que nobreza dessa profissão. Ela não foi atrás de, não, a empresa é sua, o prédio caiu, aí você tem que me indenizar. Ele foi atrás de indenizar pessoas contadoras de histórias. Então, todas as profissões, elas têm esse padrão da nobreza. Se ele for o sopro da alma daquela pessoa, ela vai ser transformadora. O Criador soprou em todos. Sim. A gente que é criatura é que às vezes não entende esse sopro e não observa bem. Mas não é porque somos ruins, é porque ainda não alcançamos aquilo, né? Uhum. Mas assim, eu penso que todas as pessoas que querem ser médicos, querem ser dentistas, querem ser enfermeiros, elas receberam isso. E se é para ser aquilo, existe sopro naquilo, existe segurança e força. E a frase é: se tem força de ser, será. Muito bom. A gente também queria um pedido, um conselho que o senhor daria pra gente, com toda a experiência de vida que o senhor teve, pra gente aqui, um conselho que o senhor daria pra gente, assim, até no profissional, né? Estudar, até que estudar seja tão natural quanto respirar. Muito bom. Não tem outro jeito, a gente, sem ler, sabe, vamos pegar assim o que é bem básico. Como que o cristianismo conseguiu entrar no mundo inteiro? Estudando um livro, né? A escritura sagrada, ela dá acesso ao conhecimento de maneira universal. O que a turma faz? Estudar. Estudar, estudar, estudar. Quanto mais eles estudam, mais eles concluem que aquela escritura tem força. É assim no odonto. Você estudou fisiologia? Uhum. Pega o livro do Guyton e lê inteirinho. Você vai ser um dentista diferente. Pega o livro de dentista operatório e lê inteiro, o mais profundo que você puder. Ninguém segura você. Não é professor e nem faculdade. É estudar. Como se eu estivesse aqui respirando. Então chega na sua casa e estuda não como obrigação, você tem que tirar nota e tal. Estuda porque você precisa conhecer aquele assunto a fundo, porque você é um profissional que vai ter que cuidar das pessoas com aquele assunto. Uhum. Então, mestre, assim, é estudar, estudar. Eu não vejo outra saída. Eu estou com 35 anos de formado. Se eu não chegar em casa agora e eu não tiver 15 minutos para estudar, tá ruim amanhã para mim. Porque eu tenho que aumentar um pouquinho. Eu trabalho com endoscopia, eu tenho que reconhecer lesões. Igual você abre uma boca e procura lesão. Uhum. Quantas lesões existem na cavidade oral? Muitas. Até você estudá-las todas. Aí eu pego o trato digestivo e tenho que estudar todas as lesões.
Há 35 anos eu faço endoscopia. Eu preciso estudar todo dia. Que eu olho para aquilo e falo, gente, eu não estudei isso ainda. E olha quanto tempo. Eu penso assim. Dentista, médico, enfermeiro, daquilo que a gente estava falando da profissão de cada um. Uhum. Eu acho que existem outras vidas. Que você vai continuar na mesma profissão. Porque é impossível você entrar para um curso desse, das nossas áreas, para parar. Não tem jeito, alguma coisa vai continuar. Você continua em dimensões diferentes, em locais diferentes, em outras possibilidades, mas você vai levar o seu conhecimento. Uhum. Não, isso está escrito. Nem a pedra mais rara, nem o ouro mais puro, nem a prata mais pura vale mais do que o conhecimento. Isso está escrito na Bíblia. A gente não inventou nada disso. A turma falou de maneira secular. Olha, você pega a pedra mais preciosa que tem. Você pega o ouro com maior pureza e a prata, ela nem chega perto do conhecimento. Cara, para que que estava falando isso? Então, um negócio que eu acho que não tem base. Estudar é tipo, se você pensar, mas estudar só na faculdade e tal, o cara que está lá no sertão, ele está estudando também. Ele vê como que ele tem que tirar o filhote da vaca, como que ele tem que alimentar, como que ele tem que plantar, qual é para plantar. Ele consegue saber se chove sem ter celular para olhar previsão do tempo. Então, todo mundo estuda. E a gente, na juventude, nesse tempo que vocês estão e que todo mundo já passou, a gente tem muito a noção do divertimento. Tudo que diverte é bom. E não é errado isso. Até o dia que você descobrir que é divertido estudar também. Em alguns casos, né? Conhecimento é vida. Para concluir, né? Agora a gente já soube muita coisa, já. Aprendemos também muito, né? Muito, você com hoje certeza. aqui. Eu Agradeço, certeza né? que eu aprendi mais, Pela porque as cabeças de vocês aí, Tá Agregou certo. muito com a gente Agora, o hoje. porquê? Muitas O dicas porquê boas. o senhor, independente dos cursos, porque o senhor fala que a ITPAC é o lugar certo para que você se torne um profissional? o lugar que foi ofertado a você é esse. Se é aqui que você está, é isso que você merece. Transforma esse lugar no melhor. Eu estava no 6º período de medicina, no 3º ano. A escola que eu estava não parecia muito boa. Eu falei com o professor, eu estou preocupado. Você acha que eu formar aqui vai ser bom? Aí ele falou assim, se você estudar, se dedicar e for coerente com você mesmo, você pode estudar aqui na França, na Inglaterra, em São Paulo, em qualquer lugar. É a mesma coisa. Então eu tenho segurança que aqui é o melhor lugar, sabe por quê? Porque eu estou aqui. Então se eu estou aqui, esse é o melhor lugar para mim. Esse é o presente que eu recebi para transformar. Ah, então eu quero uma faculdade melhor. Pô, então transforma ela. Quando você vem fazer um podcast, você vem fazer isso para quê? O que você quer com isso? Aonde você quer chegar? Uhum. Eu quero entender mais, eu quero ouvir mais as pessoas, eu quero saber como isso tudo. Ou você acha que você vai fazendo um podcast só para ganhar seguidor? Não existe outro propósito. O outro propósito qual é? Evoluir, alcançar mais, ser melhor, Uhum. melhorar o lugar que você está, impulsionar o curso que você faz. Então, qual que é o seu desejo? Mudar para o melhor. Porque se você não quisesse isso, você saía da sua casa e ia para um lugar onde você não mudava nada.
Aí percebe que a escola que você tá, não é ela que é tão importante, é você? Por que vocês três estão aqui? Porque existe uma força movimentando vocês. O que a gente chama de seguidor, internet, TikTok, não sei o que, são só artifícios que estão disponíveis hoje para isso. No passado era um, no futuro vai ser outro. Mas não é isso que muda nada. O que muda é a sua vontade de querer melhor, Hum. de querer perguntar coisas que são para levar pessoas para lugares melhores. Então, tipo assim, junta três pessoas e as pessoas podem falar, mas esse pessoal aí tá querendo só aparecer, fazendo dentecast e tal, para se aparecer mais bonito que os outros, mas existe outra força. Por que você buscou isso? Por que motivo você está fazendo isso? Hum. Não tem outro motivo que não seja mudar Nível. de degrau. Sim. Aí muita gente pensa, não, mas ele está querendo fazer isso para depois no futuro ter mais pacientes. Beleza, mas vai ganhar mais paciente e você tem qualidade para isso? Aí coloca conhecimento em tudo. Hum. Aqui, por exemplo, a gente tem um professor que a gente admira demais. Professor Carlini, que é um dentista, que é bucomaxilo, que depois foi medicina, depois ele fez cirurgia, depois fez cirurgia do aparelho digestivo. Olha o tanto de crescimento que esse cara Teve. evolui, né? Então esse cara é sensacional para ouvir. Bacana. Eu, por exemplo, quero entender mais a história dele. Hum. Uhum. Aí você vê que o que era um podcast, o Dentecast, é um lugar de conhecimento. E eu vou entrar agora. Pra nós É tá a sendo minha muito. maior inspiração. Se eu sou quem eu sou hoje, ele foi a minha semente. Ele é excelente em tudo que ele põe a mão. Vamos querer conhecê-lo, né? Com certeza. Porque assim, para nós aqui é muito importante, né? A gente tá tendo muito conhecimento, né, através de vocês. Hoje mesmo, assim, muitas coisas que você disse, eu mesmo vou levar para minha vida pessoal, né? De conhecimento, muito aprendizado. Então, assim, para nós isso é muito importante, né? E também ter esse momento, né, com vocês, esse poder dedicar o tempo com nós também é muito importante pra gente, né? Eu É fico por isso muito que eu digo agradecida. assim, olha, as pessoas pensam de mim muito mais do que eu sou. Se existiu essa conversa e se existiu esse contato para você, é você que é grande. Eu sou um aprendiz nesse negócio. É você quem está muito grande, porque é você quem movimentou isso. Eu estava lá dentro da sala da coordenação, é você quem me modificou. Então, o movimento das pessoas, eles constroem a gente. Uhum. Aí, então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas o professor Célio me tocou e tal. Não é assim. Assim, a gente é menor. Maior é aquele que se movimenta para transformar. Aí eu acho que tudo que você produz é a força que você tem. Acredita nela. Acredita que isso movimenta as coisas. De vocês três, essa moça é a mais tímida. Eu tenho segurança que ela teve que romper para poder entrar nesse projeto. É um movimento que a pessoa faz, né? Sim. E aí cada um tem a sua força interior. Uhum. E por que junta vocês três? Qual o propósito de juntar com outras pessoas? Fica mais forte, né? Pois é. Então a gente agradece por isso, desejamos grande sucesso para você também. A gente acredita que vai tocar muitas pessoas, todas as palavras que você disse. E o que eu aprendi hoje é que você faz o seu lugar, né? Então, assim, a gente está fazendo com que a Universidade de Tepac é um lugar, o melhor lugar. E eu acredito que é o melhor lugar para as pessoas também que vai entrar, que o vestibular está aberto. Então, para todos os cursos, você vem fazer o seu melhor lugar na Itepac. Então, a gente agradece por tudo e foi uma entrevista muito interessante. E pedimos que você se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as entrevistas com pessoas que a gente vai
trazer aqui para trazer conteúdos incríveis para você. A gente agradece por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.